Então, pessoal, nossa aula de hoje ela vai ser sobre volumes, certo? Então, nós vamos aprender aí como se calcula os volumes de alguns sólidos geométricos, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, nossos velhos combinados aí, né? Como nós já quem participa aí diariamente das aulas já sabe, né? Já está cansado de saber. Então, durante as aulas aí, microfones ligados, tá certo? Quem tiver dúvida, pode estar ligando o microfone, tá ok? Como eu sempre peço aí um aluno para estar me ajudando aí, tá ok? Quem quer me ajudar hoje aí? André Luiz, vai lá, André, você vai estar me ajudando. Pessoal, não esqueçam de ir lá no link que eu coloquei aí, tá? Respondam a chamada no link que eu coloquei, tá? Porque esse link aí, ele fica salvo. Aí depois que eu acabo a aula, eu separo e coloco a chamada diária de vocês, tá? E aí, aquele aluno que participou, ele tem a participação garantida na aula, tá? E como eu sempre falo para vocês, gente, essa aula está sendo gravada, tá certo? Para que vocês possam rever depois, tá ok? E quem não participou da aula também, tá? Então bora lá. Então vamos começar aqui, gente. Eu vou começar falando do bloco retangular, tá? Mas primeiro vamos conhecer algumas partes aí que são importantes vocês estarem conhecendo aí. Tá todo mundo enxergando aí ou preciso dar um zoom? Tá bom assim. Tá bom? Então bora lá, gente. O celular também tem como aumentar? Ah, tá. Espera a Amanda. Então bora lá, Amanda que acabou de entrar. Então, Amanda, hoje eu vou falar sobre volumes, tá certo? E começando aqui sobre o bloco retangular, né? Gente, o bloco retangular ele é um prisma que tem 6 faces retangulares, tá certo? Então tá aqui as 6 faces. As faces opostas são congruentes e paralelas, certo? E nós vamos conhecer aqui alguns elementos desse bloco retangular, tá? Primeiro são os vértices, gente. Os vértices são os pontos de encontro aqui, ó, são esses pontinhos aqui, ó. O ponto A, o ponto E, o ponto B, o ponto C, D, E, F, G, H. Então, esses pontos aqui, eles são chamados de vértices. Tá certo? Esses vértices, gente, eles sempre vão vir com letras maiúsculas. Tá certo? Nunca letras minúsculas. Então, vértices, sempre letras maiúsculas no nosso alfabeto. E são esses pontos de encontro aqui, ó. Tá? Entre duas arestas. Tá, ok? E o que é uma aresta, gente? Essa aresta aqui, ó, que nós temos aqui, é essa distância aqui de um ponto a outro, de um vértice a outro. Por exemplo, AD, AE, AB, BF, FEF. Isso aqui tudinho são arestas, gente. FG, CG, CD, BC, DH, são essas aqui as arestas. E a aresta, como você pode ver aqui, gente, ó, ela sempre vem aqui, ó, AB e com tracinho em cima. É dessa forma que nós representamos uma aresta. Então, ó, AB com tracinho em cima, BF com tracinho em cima, FE com tracinho em cima, AE com tracinho em cima. Então essa é a forma que nós encontramos para representar uma aresta. Tá ok? Então é esse segmento aqui, ó. Tá? E temos aqui as faces desse bloco retangular, né? As faces são esses lados aqui, ó. Por exemplo, o lado A, B, C e D. Esse lado aqui A, B, C e D é uma face. Esse lado aqui de cima, A, D, H e E, é outra face. O lado aqui, ó, C, D, H e G é outra face. Entendeu? Então nós temos aqui 6 faces nesse bloco retangular. Ok?
Então, cada uma dessas faces. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Para nós reconhecermos aqui esse bloco retangular. Sabemos o que significa cada um. Quando alguém te perguntar o que é um vértice, você saber o que é um vértice. Saber que um vértice é o encontro de duas arestas. Ah, o que é uma aresta? Você saber que é essa distância aqui de um ponto a outro, ou seja, de um vértice a outro. Entendeu? E o que é uma face? Você saber que é essa parte lateral dele. Entendeu? Então, só para você reconhecer esse bloco retangular, tá? Nesse caso é um prisma aqui. Beleza? Só para nós entendermos melhor. Vamos lá. E nós vamos aprender a calcular o volume desse bloco retangular, gente. Entendeu? Que é isso que trata a nossa aula de hoje. Aprender a calcular o volume dele. Então, ele fala o quê? Que o volume de um bloco retangular é dado pelo produto de suas três dimensões: comprimento, largura e altura. Né? Como as três dimensões foram nomeadas A, B e C, o volume é encontrado por meio da seguinte relação. Então, volume é igual a A vezes B vezes C. Para quem não viu aqui, ó, deixa eu voltar. O volume é o que, gente? É o comprimento aqui, que nós temos chamado de A. Você pode ver que está a letra minúscula. A largura B aqui. E a altura C. Então, o volume é o que? É o comprimento, a largura e a altura. Então, para eu calcular o volume aqui, que no caso, vamos supor que isso aqui fosse uma piscina, né? Basta eu saber esse comprimento, essa largura e a altura, que seria, no caso da piscina, a profundidade dela. Né? A profundidade da piscina. Então, eu tendo essas três medidas, eu saberia o volume, por exemplo, de água que caberia nessa piscina, vamos colocar assim. Tá certo? Então, eu saberia que o volume disso aí. Então, gente, calcular o volume no caso de um bloco retangular não é difícil. Basta eu ter essas três medidas e multiplicar. É o produto. Certo? Uma piscina cairia muito bem agora. Com certeza, Rebeca. Cairia ótimo. Oh, seria ótimo, viu? Uma piscina agora. Num calorzinho desse. Num calor desse, cairia ótimo, viu? Rapaz, você tem uma boa ideia. Mas vamos lá. Um outro volume que vocês vão aprender a calcular também, gente, é o volume de um cilindro. Né? Então vamos imaginar um cilindro aqui, né? Ei, ó, você está doente, viu? Está com frio, ó. O cilindro tem duas bases circulares congruentes e paralelas. Sua superfície lateral é arredondada. Então bora imaginar o seguinte, gente, uma lata de óleo. Tem exemplo melhor para nós pegarmos do que uma lata de óleo. Se a gente pegar uma lata de óleo e abrir ela, entendeu? Nós vamos ter isso aqui, ó. As duas superfícies aqui arredondadas, né, circulares. E a superfície lateral, ela vai ficar um retângulo, se nós conseguirmos abrir ela. Entendeu? Então a superfície lateral da lata de óleo vai se transformar num retângulo. E as suas bases aí vão ser superfícies circulares. Né? Para que eu estou abrindo, gente? Porque nós queremos calcular o volume. E para calcular o volume, nós temos que imaginar isso aí. Como é que vai ser a área desse cilindro? A área não, vai ser a estrutura dele aberta. Entendeu? Então, bora lá. Então, o volume do cilindro, gente. O volume do cilindro a gente calcula a área da base vezes a altura. Só que a base desse cilindro é uma circunferência. Entendeu? E para nós calcularmos a área de uma circunferência, não sei se vocês se lembram, é π vezes r ao quadrado. Onde r é o quê? É o raio. Olha lá, vamos voltar. Opa, demais. Vamos voltar. Para eu calcular a área desse cilindro, eu tenho que lembrar que isso aqui é uma circunferência, que é a base. A base aqui tanto faz, porque elas são iguais, são congruentes e paralelas. Então tanto faz. Então eu tenho aqui, ó,
Que a minha base é um cilindro. Uma circunferência, desculpa. Circunferência, a minha base. Então, isso aqui, ó, é πr ao quadrado para calcular essa área. É a área da base vezes a altura. Entendeu? Então, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, o volume do cilindro, πr ao quadrado. Professor, quanto que vale π? Bem, se no exercício ele não te falar o valor de π, você vai trabalhar com o valor de π aproximado. E o valor de π aproximado é quanto? 3,14. Esse é o valor de π. Agora, normalmente, ele te fala o valor de π que ele quer que você trabalhe. Pode ser 3,1, pode ser 3,14, pode ser 3, depende da questão. Tá ok? Se ele não disser nada, vocês têm que lembrar. π é igual a 3,14, que é o valor aproximado de π. Tá ok? Vocês não podem esquecer disso. Se na questão ele não te der, ou você deixa o valor de π lá sozinho, não precisa calcular, deixa π, ou então você substitui o valor de π igual a 3,14. Certo, Tainá? Ok? Vamos lá. Volume do cubo. Pessoal, o cubo, ele é parecido com aquele bloco retangular, certo? Só que ele é um bloco retangular que tem todas as suas arestas com a mesma medida, certo? Então, ele tem todas as arestas com a mesma medida. Então, a fórmula dele é mais simples. Por quê? Se ele tem todas as arestas com a mesma medida, vocês lembram que para calcular lá do bloco retangular é comprimento, largura e altura? Então, L vezes L vezes L, L ao cubo. L vezes L vezes L. Comprimento, largura e altura. Certo? Por que o cubo? Porque o cubo tem todas as suas arestas com a mesma medida. Então, isso é o que diferencia o cubo do bloco retangular. Porque o bloco retangular não necessariamente ele vai ter as suas arestas com a mesma medida. Já o cubo não. O cubo obrigatoriamente tem todas as arestas com a mesma medida. Tá ok? Então, o volume do cubo é L ao cubo. L elevado à terceira potência. Isso é o que torna o cubo um sólido especial. Tá ok? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui mais alguns casos especiais, gente. Para nós aqui, volta aqui. Volume da pirâmide, por exemplo. Tá? Ele nas atividades aí que nós vamos ter, ele não fala, mas eu resolvi falar logo, porque o volume da pirâmide também é fácil. Não é difícil. Então eu falei, que bela coisa, eu vou falar logo o volume da pirâmide, até para os alunos já ficarem sabendo. Tá? Então o volume da pirâmide corresponde a 1/3 do volume de um prisma, de mesma altura e base. Portanto, a expressão matemática utilizada no cálculo do volume da pirâmide é: volume é igual à área da base vezes a altura, dividido por 3. Pessoal, qual a diferença dos volumes que nós vimos até agora para o volume da pirâmide? Bem, o volume do cubo, o volume do bloco retangular, o volume do cilindro, todos eles você vai ter que pegar a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Quando chegar na pirâmide, a pirâmide é algo que tem uma ponta. Ela é pontiaguda lá no final. Então, você vai dividir por 3. Entendeu? Os demais você não divide. Por quê? Porque se você for observar, o bloco retangular, a base superior e a base inferior, elas são iguais. Se você observar o cilindro, a base superior e a base inferior são iguais. Se você observar o cubo, a base superior... Professor, Diga. por que a letra que representa
essa altura é H. H, porque vem do inglês. Em inglês a altura é height. H-I-D-E, tá certo? Ah, tá, entendi. Entendeu? Tainá, daqui a pouquinho eu vou postar o vídeo, aí você vê o início, tá certo, Tainá? Porque aqui é o seguinte, o que é que eu estou explicando aqui? É só sobre o volume, tá? Aí quando eu postar o vídeo, você vê o iníciozinho da aula, beleza? Professor, a gente já estudou sobre volume, não já? Já. Só que a gente viu só um iniciozinho. A gente não viu essa parte agora do exercício e tudo mais. Tá? Então olha só, gente. Voltando aqui. Quando o objeto tiver uma ponta, você vai pegar a área da base vezes a altura e dividir por 3. Tá, beleza? E como a colega perguntou, por que a altura é representada por H? Porque vem do inglês. Tá? Então, pessoal, vamos ver aqui. Como se trata da pirâmide, eu resolvi fazer um exercício com vocês aqui da pirâmide. Tá? Então eu tenho aqui a pirâmide. Vamos pegar um exemplo. Ele colocou a altura aqui. Lembrando que a altura ela é sempre perpendicular. A pirâmide ela pode ter várias bases. Né? Aí você vai ter que estar atento à sua base. Beleza? São duas coisas, gente, que vocês têm que observar quando você for calcular o volume. Duas coisas. Primeiro, no caso se for uma pirâmide, você tem que observar a base dela. E outra coisa, aqui você tem que observar 3 metros, 2 metros, né? Então os dois estão com a mesma grandeza, metros e metros. Muitas vezes, em algumas questões e alguns exercícios, ele pode colocar aqui, por exemplo, sei lá, 20 centímetros e 3 metros. Eu já trabalhei com esse tipo de questão, professor. Então, se tiver, gente, você tem que passar ou para centímetros ou para metros, tá certo? Você tem que tomar cuidado com isso, que muitas questões eles gostam de fazer esse tipo de pegadinha. Então, atenção, gente. A grandeza tem que ser a mesma. Você não pode trabalhar com uma grandeza metro e outra centímetros. Tá? Principalmente quando nós vamos trabalhar com volume. Beleza? E uma coisa você tem que lembrar. Algumas questões também, ela pode pedir para você trabalhar, quando a gente vai trabalhar questões de piscina, reservatório de água, vocês têm que lembrar a questão de converter isso aí. Tá? Depois eu vou postar uma tabelinha para vocês vão aprender a converter. Quanto que vale 1 metro cúbico de água, em litros? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entendeu? Então vocês têm que aprender a converter isso aí. Tá, beleza? Algumas questões ela já te dá. Então se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 2 metros cúbicos equivale a 2.000 litros. É só você multiplicar. Entendeu? 2 vezes 1000. Então você tem que tomar cuidado com isso. Belezinha? Vamos aqui resolver essa questão aqui. Então aqui eu observei 2 metros, 3 metros. Tudo na mesma grandeza. Certo? Aqui está a altura e aqui está aqui. Aí você pode perguntar, professor, quanto que mede isso aqui? Bem, se ele não colocou é porque é uma base quadrada. Entendeu? A base quadrangular. Então se aqui vale 3, aqui também vale 3. Se ele não colocou, você vai supor isso, gente. Entendeu? Então bora lá. Primeira coisa que eu vou calcular quando for uma pirâmide. A área da base. Entendeu? Primeira coisa que eu vou calcular é a área da base. Se a minha base é um quadrado, então a área da base, comprimento vezes largura, né? Ou seja, calcular aqui a área da base, comprimento vezes largura. E o volume da pirâmide, que eu tenho que lembrar, é a área da base vezes a altura, né? Dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque é uma pirâmide, tem uma ponta lá em cima. Se tem ponta, eu divido por 3. Lembra dessa regrinha. Tá? Tem ponta, ele quer volume, divide por 3. Aí vamos lá. Área da base, 3 vezes 3, vezes 2. Vezes 2 por quê, professor? Porque é a altura, dividido por 3. Certo? Vou fazer aqui passo a passo para vocês. 3 vezes 3 vezes 2,
dá 18, certo? 18 dividido para 3, 6 metros cúbicos. Professor, Diga. por que duas vezes esse 3 aí? Porque não é comprimento vezes largura? Sim, mas é porque tem duas vezes o número 3 em cima. Aqui não é 3 vezes 3? É, Porque a área da base é o quê? Olha aqui a área da base. Tá vendo aqui em cima a área da base? Não é, não é comprimento vezes largura? sim. Então, comprimento vezes largura, 3. Comprimento vezes a largura, 3. Ah, tá, entendi. Aqui é um quadrado, certinho? Então, eu já fiz direto. 3 vezes 3, que é o comprimento vezes a largura. Aí, vezes o 2, que é a altura. Certo? Belezinha? Aí, dividido por 3. Dividido por 3 porque é a fórmula de você calcular o volume da pirâmide. Porque se fosse um prisma, você não dividiria. Mas como é uma pirâmide que tem uma ponta, aí você divide por 3. Tá certo? Quando vocês chegarem no primeiro ano, o professor vai te explicar essa fórmula aí direitinho, como é que você chega nessa fórmula. Mas por enquanto, não é o momento de vocês entenderem essa fórmula agora. Tá? Beleza? Sim, entendi agora. Vamos lá, próximo lá então. Aqui tem um outro exemplo. Agora um exemplo um pouquinho melhor. Uma indústria irá fabricar uma peça no formato de uma pirâmide de base triangular. Então ele fala que a base agora é um triângulo. Então base triangular. Então vocês viram, aquela base lá era quadrangular. Essa base agora é triangular. Então você tem que estar atento. Com as medidas indicadas na figura. Sabendo que serão fabricadas 500 peças maciças de aço, determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. Então é o que eu falei, gente. Volta aqui. É o que eu falei para vocês. Certo? Vocês têm que estar atentos ao problema aqui e à base da pirâmide. Né? Nesse caso aqui, a pirâmide, ela tem agora uma base triangular. Aí eu tenho que lembrar, poxa, como é que eu calculo a área de um triângulo? Né? Vocês viram aqui que ele deram aqui, ó, a área do triângulo. Aliás, no triângulo aqui, 6 e a altura do triângulo, 3. Aí você tem que lembrar, para calcular a área de um triângulo, a área da base, então a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Aqui eu estou calculando a área do triângulo. Só lembrando para vocês, que é a área da base. Eu não estou calculando o volume. Por isso que eu dividi por 2. Porque agora a minha base é um triângulo. E para eu calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então 6 vezes 3 dividido por 2. Aí eu faço 6 vezes 3, 18. Dividido por 2. A área da base vai ser 9 centímetros quadrados. 9 é o que? É a área só do triângulo, que é a minha base. Então eu calculei só a área da base. Vou calcular o volume da pirâmide agora. Então vou calcular o volume de uma pirâmide. Vamos lá. Então o volume de uma pirâmide é o que? É a área da base, que é 9, vezes 15. Que 15 é o que? É a altura da pirâmide. E agora dividido por 3. Lembrando de novo, por que eu dividi por 3? Porque se trata de uma pirâmide, tem uma ponta e a regra diz que eu tenho que dividir por 3. Então 9 vezes 15 dividido por 3. Para ficar mais fácil o meu cálculo, eu vou dividir aqui 9 dividido por 3. Como está só multiplicando lá em cima, vou simplificar aqui. Aí eu vou ter 3 vezes 15. 9 dividido por 3, 3. Vezes 15. Meu volume vai ser 45 centímetros cúbicos. Muito bem, André. Entendeu? Só que acabou a questão? A questão acabou? Posso parar aí? E aí? Não. Por que não, André? Por que eu não posso parar aqui? Quem pode me dizer? O que a questão quer? Tem que saber o volume de quê? Hein? De aço. Não.
O volume tanto de tudo da produção. de 500 peças. Olha lá o que ele pede. Sabendo de que serão fabricadas 500 peças maciças de aço, determine o volume total de aço que será gasto na produção dessas peças. Então ele não quer o volume de uma peça só. Ele quer o volume de 500 peças. Então eu achei o volume de uma. Não pode ter medo de errar não, André. Pode falar. Estamos aqui é para isso. Entendeu? Então, volume total é igual a 45 vezes 500, que vai dar 22.500 centímetros cúbicos. Entendeu? Isso mesmo, eu acho. Desse jeito. Então, esse é o volume total das 500 peças, centímetros cúbicos. Beleza? Então, pessoal, vocês percebem que não é complicado, não é difícil. Certo? Vocês têm que saber a fórmula. Tá? É só saber a fórmula, colocar lá e substituir. Lembrando para vocês, quando se tratar de pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Prestem atenção na grandeza. Se todos eles estão em centímetros, se todos eles estão em metro. Se não tiver, você passa. 1 metro tem 100 centímetros. Entendeu? 1 quilômetro tem 1000 metros. Vocês têm que lembrar dessas grandezas, dessas questões aí, tá? Se não tiver ponta, se for, por exemplo, cubo, se for pirâmide, se for cilindro, é a área da base vezes a altura, só. E é resolver a questão. Beleza? Tranquilo? Sim. Então bora lá. Sim. Pegar aqui de um cilindro. Calcule o volume de um cilindro cuja altura mede 10 centímetros e o diâmetro da base mede 6 centímetros. Utilize o valor de 3,14 para π. Então aqui ele te deu o valor de π igual a 3,14. Então ele já te deu. Beleza. Só resolver. Só que primeiro é o quê? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar o valor do raio. Então primeiro vamos encontrar o valor do raio dessa figura. Lembre-se que o raio é menor que o diâmetro, não é? Isso, o raio é menor que o diâmetro. A gente tem que lembrar o quê? Que o raio é 2 vezes o diâmetro. Porque o diâmetro ele vai de uma ponta a outra, passando pelo centro. Entendeu? Para tanto, dividimos o valor do raio, dividimos o valor do diâmetro por 2, desculpa. Para tanto, dividimos o valor do diâmetro por 2. Então, raio é igual. Ele falou que o diâmetro vale 6. Então, 6 dividido por 2 igual a 3. 5 não. A altura que mede 10. Olha lá. A altura mede 10 e o diâmetro mede 6. Tá? Você confundiu aí, ó. Tá certo? A altura mede 10 e o diâmetro mede 6. Então, diâmetro mede 6, 6 dividido por 2, 3. Só confundiu. Beleza? Então, o raio mede 3. Aí eu tenho que lembrar, como se trata de um cilindro, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Ok? Então, bora resolver. Eu tenho um raio. O π ele falou que vale 3,14. Tá aqui, pessoal. O π ele falou que vale 3,14. Ele me deu lá, utilize o valor de π, o valor de 3,14 para π. Então tá aqui, 3,14. O meu raio eu encontrei aqui, vale 3. Então 3 ao quadrado. E a minha altura ele falou que vale 10. Aí a pessoa pergunta, pessoal, por onde que eu começo? Eu começo resolvendo potência. Então vou resolver primeiro a potência. Então primeiro a potência. Então vai ficar 3,14 vezes 9. Por que 9? 3 ao quadrado, 9. Vezes 10. Fazendo passo a passo, devagar aqui para não ter problema. Aí você fala, professor, e agora? Eu faço aqui 9 vezes 10. O que é π? Π é uma letra grega, gente, tá certo? É uma letra grega. Que aqui no caso, ele representa o valor de π. Porque π é um número... Tem um ômega também, né, professor? Tem um ômega, tem um alfa, tá certo? Aqui no caso
π, ele veio para representar esse número aqui, 3,14. Ele é um número infinito, tá certo? Que é infinito, não tem como nós escrevermos ele completamente. Então, ao invés de nós colocarmos esse número, nós representamos pela letra π. A letra π fica representando esse número, tá? Que é um número muito importante na matemática, esse 3,14. Beleza? Então aqui eu fiz, gente, 9 vezes 10, 90. Professor, não tinha que multiplicar 3,14 vezes 9? A propriedade multiplicativa, a propriedade da multiplicação, ela é associativa. Então eu posso multiplicar aqui 9 vezes 10, 10 vezes 3,14, tanto faz. A ordem aqui não importa, tá? Que eu vou multiplicar. E depois eu vou multiplicar aqui, gente. 3,14 vezes 90, eu vou encontrar 272,6 centímetros cúbicos. Então aqui, depois que eu coloquei aqui, é só multiplicar, tá? Lembrando que é centímetros cúbicos. O volume, gente, é sempre, você tem que colocar aqui elevado ao cubo. Como estava aqui centímetros, tá? É sempre centímetros cúbicos, tá? Se fosse metros, é metros cúbicos. Se for quilômetros, quilômetros cúbicos. É sempre elevado ao cubo, tá? Você sempre tem que colocar esse 3 aqui. Beleza? Tranquilo, gente? Sim. Sim? Então, gente, por hoje é só.